Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este canal do Centro Espírita Deolindo Alves, aos frequentadores, aqueles que têm afinidade pela doutrina e que gostam de compartilhar, um pouco dos ensinamentos do Mestre, das observações que ele nos trouxe. Após a codificação de Kardec, também temos um entendimento um pouco mais fácil, acessível a todos nós, e isso é muito proveitoso, muito bom. E nós estamos aqui no capítulo 17, que ele é intitulado Sede Perfeitos, e quando a gente vê esse capítulo, ele parece um pouco pesado no sentido de imposição, seja perfeito, mas também pelo que nós temos, enfim, das leis divinas. Ser perfeito é algo inevitável. Um dia seremos perfeitos, sim. Isso está escrito, mas está nas nossas mãos, nas nossas escolhas, nos caminhos que trilhamos, que escolhemos trilhar. E nós estamos no item 10, o homem no mundo, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E ele vem nos dizer: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência de bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Vejam só, na verdade trata-se de uma mensagem muito leve, em que ele nos diz: seja feliz desde já, leve uma vida leve, na medida do possível da sociedade, dentro da sociedade que você está inserido. É claro que nós sabemos que não é simples, ele nos coloca aqui, que não é porque temos ou queremos nos conectar à espiritualidade que vamos ter uma vida mística, que vamos nos afastar daquilo que, na verdade, já desde lá de trás havíamos combinado em algum momento de enfrentar, de viver, de renunciar muitas vezes, de lutar dos enfrentamentos, dos reveses, enfim, e de todos os percalços que a nossa própria imperfeição traz. E ele nos coloca aqui de uma forma muito mais, vamos dizer assim, iluminada, que nós devemos ser alegres, estarmos inseridos dentro de um contexto, sim, mesmo com aqueles irmãos que não têm a mesma visão, que a afinidade é menor, que nós não devemos nos abalar por isso, principalmente quando ampliamos nossa consciência, estarmos, enfim, cientes dos nossos caminhos, das nossas escolhas, que nós estejamos de consciência tranquila, em paz,
E ele continua: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a sua obra ser acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique os vossos atos. Olha como isso é importante, seja lá o que for que tenhamos a fazer, seja qual for a nossa missão, ou aquele trabalho de qualquer nível, de qualquer tipo, seja intelectual, seja braçal, seja aquele trabalho que muitas vezes não é reconhecido ou, entre aspas, não aparece, sempre é um trabalho importante. E são sempre realizações que nós mesmos trouxemos conosco de alguma forma, de alguma herança que nós temos que executar. Então, quando formos executar algo, que nós lembremos de Deus. Primeiro, para Ele nos inspirar, né, a fazer o melhor, a fazer bem feito, seja lá o que for, a fazer com amor. E nessa inspiração, nós podemos encontrar tantas outras coisas, a felicidade ali, naquele instante, né? Quando se está simplesmente se fazendo um sanduíche, talvez, ou uma grande obra, um grande projeto, não importa. Se você tem uma grande responsabilidade, uma menor, se você está preparando um leite para uma criança, não importa. E ele coloca: a perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la, porque justamente são nesses momentos é que nós temos o desafio de exercer a caridade. É no momento difícil. Não estamos falando em termos só materiais, em termos morais, emocionais, né? nas nossas dores. Não é fácil, mesmo no momento de dor, exercer caridade. E isso faz parte do nosso desafio da perfeição. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, leia-se os espíritos, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e a cobrir-se de cinzas. Então, o que ele nos coloca aqui é que não necessariamente precisamos ter um caminho de sofrimento, de dores. Elas surgem, sim, na nossa caminhada, nós sabemos disso. Mas isso não está escrito nas estrelas no sentido de que precisaremos viver todas as dores do mundo em um sofrimento interminável para que possamos ser perfeitos, para que possamos ser felizes, para que possamos estar nesse chamado reino que na verdade começa já dentro de nós, numa paz interior, numa paz de espírito, num bom convívio, relevar, perdoar. Quando a gente fala em perdão, a gente sabe que há uma libertação muito grande, não do outro, da outra pessoa, mas nossa mesmo. O relevar, o entender, essa empatia com o próximo pode nos fazer muito bem. É uma grande libertação
e a leveza que começa a surgir dentro de nós como uma faísca da perfeição. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Claro que ele nos fala aqui já de um amor, além de fraternal, de um amor universal, que nós chegaremos lá, nós vamos entender e sentir, absorver tudo isso que Deus tem de herança para nós. Nós já temos uma parte, nós já temos dentro de nós essa essência, que é a imagem e semelhança dele. Só nos resta escolher, complementar, ampliar e nos livrar daquilo que não nos pertence mais, do homem velho que sempre falamos, nos referimos àqueles valores que não cabem mais na nossa realidade, na nossa história, nessa encarnação, na nossa evolução. Nós já percebemos que muita coisa já não faz mais parte de nós. Que bom, ainda bem. E eu gostaria de compartilhar um texto que eu recebi. Na verdade, ele faz parte do livro Vinha de Luz, né? Psicografado por Chico, do Emmanuel, né? Texto trazido pelo Emmanuel, que se chama A Verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Isso já está em João, né? E ele nos traz: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Nós temos falado aqui, já desde o início da nossa lição, do coletivo, da necessidade do entendimento do coletivo e da aceitação mútua coletiva, que tem sido um grande desafio para todos nós, a nível Brasil, a nível mundial. A aceitação coletiva de uns pelos outros tem sido algo muito importante, muito desafiador para todos. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Ou seja, nós, como massas comuns dentro de um universo, nós não conseguimos ainda alcançar um entendimento vasto, amplo da verdade. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, prevê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Vejam só, né? Ele fala do nosso aperfeiçoamento, do ser de perfeitos, como o carvão. Na verdade, nós falamos do próprio carbono, que é a essência disso tudo, que ele é desde o carvão, ele pode se transformar em grafite, ele pode ser diamante, ele pode ser grafeno, né? Dentro de um mesmo elemento. Olha que comparação interessante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Então nós temos valores hoje transformados, entre aspas, em verdades, como ele diz aqui, muito discutíveis em todos os setores. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas.
Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. É chamada a consciência interligada com Jesus. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é pura luz. Muito lindo, de Emmanuel. Então nós podemos perceber a nossa total possibilidade de encontrar, de ser parte dessa luz, de nos elevarmos, de nos melhorarmos e seguir em caminho da perfeição, mas de uma forma mais leve, sem o martírio, como ele nos disse, sem a autoflagelação. Nós temos que buscar um caminho melhor, mais pleno de luz, de alegria, na medida das possibilidades de um mundo de provas e expiações. Mas é possível. Se eles nos trouxeram, é porque realmente é possível. Cabe a cada um de nós fazer essa escolha. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã até o momento de descansar, observar pelo que passamos, agradecer, pedir a luz, pedir auxílio, mas sempre conectados para que as nossas obras sejam cada vez melhores. Eu desejo a todos excelente semana, desejo excelente fim de semana, que estejam todos muito bem, não percam as vibrações e também não deixem de fazer o Evangelho no lar, que é muito importante também. Muito obrigada a todos e um grande abraço.